Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians. O Timão que tá perto de contratar o ponta Vitor Sá, que tá na Rússia. Negociação aí tá muito avançada. Se liga nas informações do Mano, trazendo as últimas pra gente. E também tem esse lance da rescisão do Memphis Depay. O Corinthians estaria propondo uma rescisão amigável após a Copa do Brasil. Então, se liga aí, deixa seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Não tem gol. Foi 0x0. Foi 0x0, né, Lelê? Mano, não foi 0x0, um jogo difícil aí. Sem gol, mas né, mas vou destacar uma coisa importante que aconteceu na entrevista coletiva, né? Dorival Júnior falou sobre contratações. Falou que vive um momento difícil, né? Sim. Falou que vive um momento... Desabafou, na verdade. Foi um desabafo que ele fez na entrevista coletiva, né? Que ele tá ali... que não existe tranquilidade, né, por causa das especulações, será que vai ser mandado embora e tudo. Ele falou claramente sobre isso, né? Ele quis mostrar isso, que não existe tranquilidade, né, no futebol brasileiro e não existe mesmo. Mas ele acrescentou e destacou o seguinte, que quando ele foi contratado, o Corinthians, junto ao Fabinho Soldado e tudo, prometeram para ele 4 reforços, sim, né? Prometeram para ele 4 reforços e que Fabinho Soldado está fazendo o possível e impossível para ir atrás desses reforços, né? E é bem difícil, né, Lelê? Não tem como, né? Corinthians que perdeu 2 jogadores aí pro próximo jogo, vai ser um jogo difícil também, né? Tá fechado, Lelê. Tá fechado. Ô, mano, a gente vai falar... Tá me ouvindo? Estamos. A gente vai falar do jogo já e eu até acho que ontem o desempenho foi melhor do que o resultado, né? Principalmente se a gente comparar aí o desempenho que o Corinthians teve contra o São Paulo no Morumbi, que foi pífio, né? Que foi ridículo. E ontem... eu achei que jogou até bem, né? Acho que a maioria dos jogadores ali se empenhou, correu. Teve uns 2 ou 3 que ficaram abaixo, que a gente pode até destacar também. Mas, assim, eu confesso que eu me preparei para um jogo mais difícil, né? Tanto eu quanto o De Paula, até no início da partida, nos primeiros minutos, o Cruzeiro tem essa característica de marcar alto, né? De pressionar bastante a saída de bola. E começou desse jeito, a gente já olhou um pro outro e pensou, hoje vai ser dose, De Paula, né? Vamos lá vem ele bastante. De novo. Lá vem. O De Paula falou, mamãe, me ajudem aqui, porque o Cruzeiro é o líder do campeonato, né? E vinha jogando muito bem, vinha de 3 vitórias consecutivas aí no Campeonato Brasileiro. Então, pelo momento dos 2 times, a gente até esperava, talvez, o pior, mas foram só os primeiros minutos ali com essa intensidade, essa pressão do Cruzeiro. Depois o Corinthians cresceu na partida, conseguiu controlar bastante e equilibrar o jogo, tanto é que sai aí no 0x0, mas também teve suas chances, né? Fica aquela impressão de talvez, poderíamos ter buscado os 3 pontos, porque até achei que o Cruzeiro não jogou bem. Mas, assim, se a gente comparar o momento dos 2 times, né? O Corinthians lá em 10º, agora 11º lugar e o Cruzeiro liderando o campeonato, não foi aquele resultado ruim e desempenho menos ainda, mano. Não sei se você concorda, não sei se você pensa diferente, mas eu gostei da postura, assim, do time em campo ontem. Eu acho que correu mais, Lelê. Acho mesmo. O time do Corinthians ele teve uma vontade maior do que teve contra o São Paulo e pudera também, dentro da tua própria casa, não jogar com vontade. A torcida invadia lá e ia cobrar os caras dentro de campo. Então, vontade eu acho que teve mais. O problema é realmente a qualidade, Lelê. Em boa parte do jogo, eu não vou me basear talvez aí nos 2 últimos lances, que o Corinthians ele quase conseguiu abrir o placar num chute de fora da área do Memphis. Que o Cássio mandou para escanteio numa boa defesa. E depois o lance do Gustavo Henrique, ele quase fez o gol. Que acho que foi o Vilauba que tirou em cima da linha. Mas boa parte do jogo, Lele, o Corinthians ele com aquela dificuldade de sempre praticamente agindo como visitante. Era um time com mais entrega, isso é verdade. Mas em termos de bola apresentada, o Cruzeiro punha a bola no chão e jogava. O Corinthians ele saía da defesa pro ataque no chutão. A bola pouco passava no pé do Garro. E quando chegava no Garro também, o Garro não estava numa noite tão feliz ontem. O próprio Memphis, em diversas oportunidades que ele teve de pegar o sistema defensivo do Cruzeiro no mano a mano, ele também não conseguiu fazer nada. Eu achei o time do Corinthians bem discreto, bem discreto. Eu sei que muitas vezes o torcedor ele se empolga, e eu já tô ficando meio vacinado, Lelê. Não sei se tô ficando velho, vacinado, mas eu não me iludo mais não, cara. Não me iludo mais não. O Corinthians é aquele time que muitas vezes a gente pensa que vai, joga uma partida diferente, como fez aquela partida contra o Inter.
marcando 6 gols, só valeu 4, e no jogo seguinte vai lá e toma um atropelo de novo. Então, Sim. por mais que tenha tido realmente uma postura um pouco melhor contra o Cruzeiro, foi de mais entrega e correu mais, mas em termos de futebol apresentado eu não vi evolução, não. Eu A gente não sabe gostei que do futebol, não. a gente vive uma instabilidade, né, mano? Tanto é que, assim, quando a gente espera que o time talvez vá um pouquinho melhor, não vai. Aí agora, melhora um pouquinho o desempenho aí diante do Cruzeiro e no próximo jogo pode cair completamente de novo, né? Tanto que o próximo jogo é um jogo Botafogo, difícil contra o né? Botafogo também, Melhora fora da de morte. casa. Mas sem Mas assim, Garro mano, e sem Martinez, né, Lelê? sem Martinez, isso aí, Motinha. Mas assim, é como a gente vem criticando muito o time do Corinthians aqui, por toda a situação que vive, não só dentro de campo, mas fora dele também. Eu vou tentar focar hoje nos pontos positivos, mano, porque a gente já vem falando muito do negativo aqui. E não que tenha grandes coisas positivas pra falar, eu acho que a gente vem falando mais negativamente, porque é necessário, porque é a realidade, né? Apesar de que alguns torcedores possam ficar chateados, mas é a realidade, a gente tem que falar. Agora, ontem, teve essa melhora no desempenho, que não é lá aquelas coisas, não é que jogou muito, né? Mas pelo menos, assim, conseguiu equilibrar o jogo diante do líder do campeonato aí, não sofrer. E 2 pontos que eu queria, então, ressaltar, assim, de copo meio cheio aqui. Primeiro, Rodrigo Garro, né? Porque a gente teve um período de paralisação aí no futebol do Garro por conta das dores dele no joelho, a gente não sabia como ele ia voltar e depois da parada no Mundial, ele ainda não voltou 100% na sua forma física, mas no segundo tempo, diante do São Paulo e ontem contra o Cruzeiro, ele já voltou a jogar aquele futebol à la Garro, né? Participar muito, correr bastante, criar oportunidades e ontem aguentou o jogo inteiro praticamente, correndo até o fim, dando pique até o final ali da segunda etapa. Então esse é um ponto positivo, porque o Corinthians precisa muito do Rodrigo Garro. E a zaga, mano. A zaga que vem sendo tão criticada por nós e com razão, né? E aí o Gustavo Henrique, que era o único zagueiro confiável, se machuca e você tem que jogar com o Kaká, com o Félix Torres, com o André Ramalho, que não estava bem. Só que ontem o André Ramalho também eu achei que foi muito bem no jogo. Acho que ele tá voltando a ser aquele André Ramalho aí do ano passado, quem sabe recuperando a confiança. Então, assim, 2 pontos positivos para destacar de ontem. O Garro e a zaga, que eu achei que foi muito bem. Vamos lá. Olha, com relação aí aos pontos que você falou, Lelê, o Garro, pra mim, é realmente o melhor jogador do Corinthians. Mesmo ele, quando tá mal, ele não pode sair de campo. É aquele cara que, num lance, ele pode decidir. Com relação à zaga, eu concordo. Apesar de ter tido aquele lance logo no começo do jogo, ali com 9 minutos, que o Caio Jorge furou uma bola praticamente sozinho, acabou desperdiçando o gol. Mas eu acho que a zaga do Corinthians ontem também tava realmente firme. Não correu tantos riscos, não. E no confronto individual ali, com o Matheus Pereira, com o Caio Jorge, enfim... os zagueiros do Corinthians ali conseguiram realmente ali anular os melhores jogadores do Cruzeiro. Mas eu acho que de vez em quando, Lelê, a torcida do Corinthians, ela se contenta com pouco, sabe? Tipo, eu entendo o que você falou com relação a gente vir aí de partidas horrorosas e muitas vezes a gente se prende, talvez, numa partida que não tenha ido tão mal e fala, olha, agora a gente tem que falar bem. Mas sabe, eu vou esperar mais pra poder elogiar o time do Corinthians. Eu vou elogiar. Eu vou esperar um pouco mais pra elogiar, porque... Espera até o fim do ano. Não, mas... Quintino, porque o negócio é o seguinte, depois a gente fica com cara de otário. Eu acho que a torcida do Corinthians, de vez em quando, ela romantiza demais um resultado que deveria ser óbvio. Porque, desculpa, sabe, Lelê, o estádio cheio, contra o líder do campeonato em casa, com esse time, correr... mano, não, mas, ô Lelê, eu não acho que esse time é tão horroroso. Não tem resultado óbvio. Então, mas é que tá, eu não acho que esse time é tão time horroroso. pode dar mais, né, mano? Esse time, ô Quintino, foi o mesmo time, a base desse time é o mesmo time que o ano passado conseguiu 9 vitórias consecutivas. E é isso que a gente tem que cobrar desses jogadores aí. Vergonha na cara. Vergonha na cara. Você jogar diante da tua torcida e jogar com dignidade, correr e batalhar como se você quisesse realmente ganhar o jogo, eu acho que isso é obrigação. A gente tá transformando isso daqui num plus, Sombra, que não é. É igual, por exemplo, você acordar, você dá bom dia pra alguém. Você ser educado na tua vida não é uma virtude sua, é obrigação. Assim como um jogador que tá dentro da tua casa, vestindo a camisa do Corinthians, velho, pegar um Cruzeiro, que é um baita de um freguês, é obrigação você se impor. Você lutar, você correr, se dedicar. Então, acho que de vez em quando a torcida do Corinthians começa meio que transformar em virtude algo que pra mim tem que ser óbvio.
Ah, mas eu não acho que é virtude, não, mano. Eu acho que é algo que tem que ser feito mesmo. Só que a questão é que não tava sendo feito. E então, mas ontem foi. Né? Então, mas aí esse é o problema. O problema é que eu acho que esse time não vem entregando o óbvio. Vamos falar só mais uma coisa aqui. Bora. O Corinthians está falando de negociação que o Dorival cobrou na coletiva, né? Aí a promessa de 4 jogadores. O Corinthians estaria aí consultando e tentando ver se tem como trazer o atacante Victor Sá. Vi agora no Instagram Futebol Energia 97. Boa. O Krasnodar da Rússia. Né? O contrato dele vai até o meio do ano que vem e ele tá querendo voltar, Motinha. Ele tá querendo voltar e o Krasnodar não queria negociar anteriormente, mas agora os caras estão dispostos. Ele era do Botafogo? Ele jogou no Botafogo. O auge dele foi no Botafogo, Mota. Mas o Krasnodar também não vai fazer jogo duro para liberar o cara. É um cara que também não tem excelentes números lá. Eles gastaram acho que menos de 2 milhões de euros para comprar 80% do jogador. E sem contar que tem aquele lance também da guerra lá, que o cara também, se quiser solicitar uma rescisão ali, ele pode. Então, pro clube russo aí também não é vantagem querer ficar arrumando essa treta, não. Mas duas coisas aqui importantes do Corinthians. Mas é um bom jogador, Motinha, pelo que jogou no Botafogo. É um cara que joga aberto pela esquerda ali, é velocista. Eu acho que é uma posição que o Corinthians carece. Inclusive, Lelê, porque até internamente dentro do clube estão querendo até propor uma rescisão amigável com o Memphis, viu? Então, o Memphis, eu falo até do Memphis, que é o seguinte, dizem que ele conversou com a Gaviões da Fiel, dono do Corinthians, né? vai embora? O pessoal da Gaviões... Não, diferente do Santos, que se o Neymar sair e fecha a porta, o Memphis pode ser a qualquer momento. O Corinthians continua. Que é aí? O Corinthians continua. Você viu o Neymar falando pro moleque ontem que tá criticando ele? Ele falou, eu saí e fecha a porta dessa porra aqui. Vou colocar um monte de container aqui nessa porra aqui. Vou mandar pro Porto esse terreninho aqui. Eu mando aqui. Galvão, diga, Tino, sentiu? Aonde sentiu? Aonde? Jorrei na tua cara. Sentiu, nossa, Tino. como eu senti. Eu coloquei você no seu lugar. Diz que o Memphis conversou aí, né, com a torcida organizada, dizendo que estaria disposto a ampliar o contrato dele, inclusive baixar os valores para poder ficar no Corinthians até 2027. Né? Então, Motinha, Você acha que... Sinceramente, Lelê, mesmo que baixe o valor, fala, então beleza, você quer ganhar um conto por mês? Que é o que o jogador top no Brasil ganha, um conto e 200, um conto 300? Fala, é isso que o jogador no Brasil ganha. Você topar, beleza, vamos. Duvido que aceite. Então, querer fazer discursinho pra torcida, Lelê, tô acostumado. Dentro do Corinthians, o que mais tem é cara que quer jogar pra torcida. A Gazeta Esportiva, eu vi a publicação dizendo que dentro da direção do Corinthians, a ideia é procurar o Memphis pra romper contrato depois do confronto contra o Palmeiras. Então, estão tentando sim fazer uma rescisão amigável com o Memphis. Porque há quem diga lá dentro que o contrato dele é impagável, Motinha. Nossa, mas eles não subiu na bola no Paulistão? Tem uma coisa com a outra. Mijou em vocês, ganhou o título e vai embora. A única coisa que vai Mijou em vocês. Mijou em vocês. Mijou em vocês. Ele fez assim, ó. Ele fez gol. Assim, ó. Ele fez gol, ele ganhou o quê? Campeonato Paulista? Aqueles Mas respingos é assim, vocês sabe? que estão falando disso até hoje, gente. Se o Memphis sair Toda do hora. Corinthians, vai ser igual você falou do Neymar no Santos. A única diferença é que ele vai falar inglês. Não, pelo porque contrário. o Memphis é o dono do Corinthians. Nossa, como também. falar bobagem. Se o Memphis sair hoje do Corinthians, ó. Vai fechar. Novamente, não, falou merda. Vamos lá. Foi para cima, porra. Ele colocou esse trouxa no lugar dele. Vamos, porra. Defendendo o irmão menor. Motinha, o negócio é o seguinte. Motinha, o negócio é o seguinte. Vamos lá. Primeiro, com relação aí... Aonde? Falou merda. O negócio é o seguinte. Primeiro, tomaram uma mijada. Ó, tomaram uma mijada. Enquanto um tá falando, o outro ouve. O negócio é o seguinte. Vamos lá. Com relação aí ao Memphis, os caras não esqueceram o Memphis até hoje. Ai, não subiu na bola. Estão tudo tentando fazer terapia pra esquecer o Memphis. Os caras dormem assim, ai, o Memphis na bola. Ai, o Memphis tá ganhando Paulista. Então já começa por aí. Segunda coisa, se a diretoria do Corinthians tá propondo uma rescisão amigável com o Memphis, é porque não depende do Memphis pra nada. Qual parte disso você não entendeu? Agora eu quero ver alguém no Santos ter culhão e propor uma rescisão amigável com o Neymar. Porque depende do Neymar. O Neymar hoje é a única coisa que segura algum repórter dentro do Santos. Ninguém liga pro Santos. Mas é verdade. Não dá pra comparar
comparar Deixa eu Memphis com o mostrar pra Neymar, você gente. o que é um círculo, que pra ti tem que desenhar. Como é que depende só do Corinthians que tem que ser amigável, filho? Tem que ser das duas partes. Aprende. Mas tá Nossa, legal. te ensinei Mas agora. como é burro, velho. Senta no banco Ó, vamos escolar lá. e pronto. Vamos lá, quando eu falo o Corinthians está propondo uma rescisão amigável, Negociando. o Corinthians está propondo, eu não sei qual parte você não entendeu, Quintino, o Corinthians está propondo, o Corinthians está falando, Memphis, vamos sentar aqui e resolver para você ir embora. O Corinthians está pedindo que ele vá. O Corinthians, numa dessa, vai pedir e vai propor a ele que ele rescinda o contrato. Beleza, Memphis? Tá bom pra mim? Tá bom pra você? Vamos rescindir o contrato? Não é o Memphis que tá solicitando isso. Agora, por exemplo, o Santos, eu corto um braço se o Marcelo Teixeira e falar pra ele, Neymar, vamos rescindir amigavelmente o contrato? Sabe por quê, Sombra? Porque o Santos depende do Neymar. O Corinthians não depende do Memphis. Deu pra entender, Quintino? Você quer que eu traga uma lousa? Eu tô esperando tu terminar de falar, porque como você mesmo fala, quando Não, mas é que tá, se o Corinthians tá quando propondo uma fala, eu rescisão... discuto. Eu tô esperando Vamos tu lá. terminar pra eu falar. Vamos lá, se o Corinthians tá propondo a rescisão, quem quer rescindir o contrato? No caso, o Corinthians. Deu pra entender? Se o Corinthians tá rescindindo ou pedindo pra rescindir o contrato com o Memphis, depende do Memphis? Não, então, só pra gente simplificar. Claro que depende. Se ele não assinar, não acontece nada. Continua, Vou ter que tá desenhar tranquilo, pra tem ti um de contrato. novo. Mas Se se tu o quiser, Corinthians. Mas eu desenho de você novo, disse, cara. você disse que o Pô, Memphis tu é dono falou do agora, Corinthians. não. Tu Vamos lá. falou, eu escutei, Você deixa eu falou que falar, pô. Mas você falou que o Memphis é falou, dono do eu escutei. Corinthians. Você falou ou não falou Tu que o falou, Memphis é eu dono do escutei, pô. Corinthians? Mas você tá querendo dar murro em ponta de faca, você tá fazendo papel de Não, bobo. não é murro em ponta de faca, cara. Não depende só do Corinthians. Nossa. Tu falou é uma inverdade. Nossa Depende Senhora. dele também. Mas qual o ponto? Meu Deixa Deus, eu Quintino. Meu simplificar Deus, aqui qual pra o ponto vocês. eu falei que só depende do Corinthians? Eu falei que o Corinthians não depende do Memphis. É difícil, Não, hein? É que Nossa o Quintino. Senhora. Não, deixa eu explicar, vou traduzir aqui pra galera. O que o Mano tenta. tá dizendo. É lógico que quando você fazer um rompimento de contrato, precisa da concordância das duas partes. Óbvio. Perfeito. Isso, tecnicamente. O que talvez o Mano tenha falado e que talvez o Quintino não tenha compreendido é o seguinte: o que ele está dizendo é o seguinte: o Santos não proporia ao Neymar um rompimento de contrato porque o Santos tem uma necessidade muito maior do Neymar do que o Corinthians tem do Memphis. Uau, parabéns, Sombra. Essa que eu tô entendendo a lógica aqui. É isso. Nossa. Não da questão técnica de se assinar das duas Nossa partes. É isso, não é? Não, vergonha. o que eu estou contestando é que é a frase do nosso cabeça de Mickey, que só depende do Corinthians. Não. Depende da aceitação Meu da Deus. outra parte. Aonde eu falei que só Ponto. depende do Corinthians? Ponto. É Eu só falei que você o Corinthians, pegar aí o eu falei que o Corinthians repeteco. não Pega o repeteco depende que do você vai Memphis. É que o Quintino, eu falo uma coisa, o Quintino entende outra. Mas o brasileiro costuma Não, ser eu assim. entendo língua portuguesa. O Tu negócio é o falou que seguinte. depende- Volta que a não falar. depende do Ó, Memphis, que olha lá, depende tá só do sentindo, tá Corinthians. sentindo, né? Sentiu? O negócio é o Não, seguinte. eu aguardei E nem passivamente chegou ainda pra as manchetes falar, do agora era minha Santos. Pois vez. é, sentiu. Não, a manchete do Corinthians. Só mais uma coisa do Senti Corinthians. Sentiu. Senti demais. Gente, peraí, gente. Só mais Sentiu. uma coisa do Corinthians, que hoje vai ter um protesto aí, tá Já marcado. teve, já começou. 7 horas, tá E tem começando. uma foto que eu vi aqui, dá o crédito 19:10. ao lance. Olha a Gavião. foto. Que isso? Inclusive, vocês estão vendo ali? Caraca, pesado. Vários bonecos em pé, né? Acho que são esses modelos ali Sim. da Rua das Noivas, né? É, o manequim. Os manequins. Todos vestidinhos de camisa branca e calça preta. Como se fossem À executivos, frente né? deles, caixõezinhos, né? E tem um cada um dos enforcado. bonecos tem um impresso, uma carinha. Então eu já vi o Gobi, tem o Augusto Melo, tem vários ali. Mas só que acima tem um que tá enforcado e pendurado por uma corda, que é o Andrés. Ou seja, vai ser Essas pesado o fotos negócio aí aí. são... Pai de todos, né? Essas fotos são lá da sede dos Gaviões, Sombra, quando eles estavam já preparando aí, né, os bonecos para o protesto, mas o protesto vai ser às 19h10 lá na frente do Parque São Jorge, eles já devem estar se encaminhando para lá. Já. E aí, só para deixar claro, né, o protesto de hoje, porque já teve vários protestos no ano e todos, na minha opinião, justos, né? Acho que protestos necessários. E o de hoje, então, especificamente é contra a renovação e transparência. Os dirigentes que, segundo, né, os organizados aí formam uma ditadura no Parque São Jorge, como a gente vive falando aqui também, que são sempre os mesmos, o poder sempre na mão, né, desses caras que eles representaram aí pelos bonecos, Andrés, Duílio, Gobi, enfim, e toda essa situação que aconteceu com os cartões corporativos do clube. Um ali, não é o De Paula? Volta a foto, volta a foto. Eu tenho a impressão que é o De Paula na foto. Não é ali um? Tem uma testa Não, grande. é sério. Tem um ali que Eu não vi juro- nenhum textudo aí, não. olha, melhor, hein? Olha, e o caixãozinho, hein? Eu desconfio que um é o De Paula, hein? Esse caixão custou muito barato, velho.
O cowboy tá esse mostrando. aí é o De Paula? É esse aí que tá na ponta. Primeiro da ponta é o Luiz De Paula, é isso? Então isso. tá bom. Eita, Então tá bom. nós, é isso. Sobrou Agora, pra ele também. Uma pergunta pros dois corintianos aqui. O que acontece? Biometria facial e a torcida Diminuiu. não consegue passar dos 32 mil? Mas é que tá, Sombra. É um por que processo que está será, sendo né? implementado Que ainda dentro da coincidência. Neoquímica Arena e tá tendo muitos problemas também. O que tem de torcedor que tá reclamando a respeito desse negócio de cadastro de biometria facial. Biometria facial não, de reconhecimento facial, né? A biometria acho que é do dedo. Biometria. Reconhecimento por biometria. É biometria? Porque... É, biometria. Enfim, não sei a Aí nomenclatura mora o perigo. exata ali, mas o negócio é o seguinte, o Quintino sentiu, não assumiu até agora. Tá doendo ainda, hein, Quintino? Tá mano, doendo. Tu não vai me desestabilizar, Não, mas você cara. já tá desestabilizado. Você tá dando umas borrifadas aí por trás aí, Quem ó. não tem condições de Olha lá, pagar, quem tá falido é o teu time. O negócio é o meu seguinte, consegue. Olha lá, sentiu demais, sentiu demais, olha lá. Sentiu demais. Olha lá, sentiu. Vamos voltar à biometria e a torcida que parou de ir. Sentiu demais. Então, porque, por exemplo, tem torcida aí que não consegue colocar mais do que 15 mil, porque o estádio só cabe isso. Pra torcida do Corinthians, Sombra, até Mas antes da estádio é pausa meu, pro já tá Mundial. pago, tá? Olha lá, tá sentindo ainda. E continua. Não, você tá Continua passando criticando recibo aí. ele, cara. Mas continua passando Você recibo. provocou o Quintino. Não, mas eu não citei o nome de ninguém. safado. Mas eu citei o nome de alguém? Não. Eu citei o nome de alguém? Pra 15 mil pessoas, é o Não teu ou o sei. meu? Não sei. Tá, mas o meu tá O pago, Corinthians é também simples. tem. O Corinthians tem o Alfredo Meu tá Schuring. pago, meu tá pago. O Corinthians tem o Alfredo Schuring. Bom, Mas desculpa. mas não usa, não eu usa, prefiro, não eu prefiro andar de Pessoal. Mercedes financiada do que de Brasília véia. Pois Mas cada um é cada um. prefiro Sombra. Mas o carro problema é não popular e pagar meu. as parcelas da Mercedes financiada e tomarem o carro. Sendo pago. Exato. Aí- Mas tá sendo pago. Enquanto não tomarem, tá usando. Tá sendo usando. pago os juros. Tá usando. Mas enfim. Não vai deixar pro Toninho pagar também. Não, pelo contrário. Coitado desse Mas, senhor. ô Sombra, é uma questão de tempo pra voltar, cara. Como é um período de adaptação ainda e tem alguns ajustes que estão sendo feitos, é natural que isso aconteça. Ou em Mas se é um cortezinho do Energia 97. Mano, o cara é santista ali, pô. O Santos perdendo jogo atrás de jogo aí, brigando contra o rebaixamento. Mano, os caras querem zoar o Corinthians, né? Mas isso, né? O Corinthians incomoda demais, mesmo nessa crise aí. A gente incomoda pra caramba. Então é isso aí. Mano, se Vitor Sá. Não, cara, eu não vou falar que eu não acompanho o Botafogo, né? Porque ele jogava pro Botafogo. Mas dizem que é um pontinho ali muito bom. Cara, é um pontinho que vai pra cima rápido. Não sei porque ele, de repente, não se adaptou lá ao time da Rússia. Se eu não me engano, ele tá 1 ano e meio lá. 1 ano e meio. Então, é um jogador, se vier, vai vir pra agregar muito, já que a gente não tem ponta no time. A gente precisa muito de ponta direita, ponta esquerda. Então, quando surgir essas oportunidades, é o que a gente pode trazer. Cara, a gente não tem dinheiro pra contratar, por exemplo, um Cebolinha do Flamengo, contratar um jogador nível Europa, um jogador revelação aqui do Campeonato Argentino, do Uruguai, então a gente tem que ir atrás desses caras. Aí, mano, eu vejo os comentários aí, não, mas pega na base, cara, mas o moleque da base não tá pronto pra jogar nessa pressão ainda, cara. O Kaique entrou ontem, cara, nem vi pegar na bola, pra ser sincero. Então, cara, a gente precisa de jogador assim. Vamos ver se o Fabinho consegue garimpar mais jogadores pontas aí no mercado brasileiro. A gente precisa de mais, porque em sabadão tem um jogo muito difícil, sem Garro, sem Martinez. O Garro acho que já nem iria jogar esse jogo por conta do gramado sintético e o joelho dele, né? Então, e quarta-feira, jogo importante. Até então, o jogo mais importante da temporada contra os Porcos dentro de casa. Creio eu que já vai estar lotado os 45 mil torcedores. Aí os caras querem tirar sarro da gente botar 31 mil numa quarta-feira, 7h30 da noite, mano. E com um sistema novo que tá sendo implementado ainda. Então, nada a ver, mano. Isso daí, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo vídeo, fiel. Valeu, é nóis.